Fala aí galera, vem comigo que hoje a aula é distribuição eletrônica. E aí, ficou bom? Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o diagrama de Linus Pauling, distribuição eletrônica. Um tema bastante polêmico aí dentro da sala de aula, o pessoal tem bastante dificuldade, mas vocês vão perceber que é bem fácil, tá? Então acompanhe agora aqui na nossa lousa virtual e vejam se vocês vão ter alguma dúvida depois dessa aula. Bom pessoal, isso aí, então aqui essa é a nossa lousa virtual. Peço desculpas aí pelo áudio, eu estou sem microfone, mas em breve eu vou resolver isso, tá? Bom, antes da gente falar de distribuição eletrônica, a gente precisa falar sobre níveis de energia, né? Em outro vídeo, vocês podem ter maiores conhecimentos sobre número atômico e tudo mais, e eu não vou me aprofundar muito agora nisso, tá bom? Então, as camadas eletrônicas são as camadas que ficam em volta do núcleo do átomo, tá? Elas são infinitas, essas camadas. Então, quantas camadas existem em um átomo? Infinitas camadas, tá? Na teoria, você pode ter várias, infinitas, né, no caso. Só que, pelo que nós conhecemos dos elementos químicos que estão na tabela periódica, que são os elementos que já apareceram em algum momento aqui na Terra, sejam eles naturais ou sintéticos, você só tem até o 7º nível preenchido. Claro que você pode ganhar energia, né? O elétron pode ganhar energia aí por uma camada mais externa. Isso é o que dizia lá na teoria atômica do Niels Bohr, né? Mas no estado fundamental é até o 7º nível, beleza? Vamos pensar aqui nas camadas como a casa do elétron. Imagina só que você é um elétron agora e sua casa é sua camada eletrônica, beleza? Vamos pensar dessa maneira. Então você tem as 7 camadas, como eu falei para vocês, camada K, L, M, N, O, P, Q, né? Isso daí vocês com certeza estão vendo aí no colégio, né? O nível é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual a diferença de chamar de camada K ou camada nível 1? Não tem diferença, tá? É que a gente fala de nível de energia de 1 a 7 e camada a gente chama aí pelas letras, do K até o Q, beleza? E você tem um máximo de elétrons que essas camadas suportam aí, né? Conseguem abrigar, vamos dizer assim. Então, camada K, 2, L8, 18, 32, 32, 18 e 8. Bom, se as camadas vão ficando mais externas, elas vão ficando maiores em tamanho, por que elas diminuem as quantidades? A gente vai entender isso agora, tá? Então aqui só um exemplo para vocês, né, de um elemento aí que é o sódio, e você tem aí várias camadas, camada K, camada L, camada M, né? Então, essas são as camadas eletrônicas aí representando para o elemento, o sódio, o núcleo atômico aí no meio, né? Beleza? Então, os subníveis, agora a gente está no subnível de energia. O subnível de energia, eles são formados por orbitais moleculares. O que é esse orbital molecular? Um orbital molecular, na definição, é uma região no espaço onde a probabilidade de você encontrar o elétron vai ser máxima. Como assim? O elétron, não posso dizer que ele está aqui ou ele está aqui. O elétron, ele está em alguma região no espaço e isso a gente chama de orbital, beleza? Cada subnível atômico vai ter uma quantidade específica de orbitais, tá bom? Então, e cada um desses orbitais só cabe em 2 elétrons. E aí a gente pode pensar na mesma analogia. Se a casa, né, se a camada eletrônica é a casa, o subnível são os cômodos da casa. Então sua casa é uma camada, o seu quarto, a cozinha, a sala são subcamadas. Beleza? Isso é muito importante. E os subníveis conhecidos, né, que a gente mais utiliza aí no colégio, o S, o P, o D e o F, e eles podem abrigar aí 2, 6, 10 e 14 elétrons, tá? Lembra que eu falei que cada orbital pode ter 2 elétrons? Então, olha como que é o orbital, né, do subnível S. Ele é essa parte azul que vocês estão observando aqui, né? Essa parte azul é o orbital, é a região onde o elétron estaria. Ele não pode estar aqui fora, ele tem que estar aqui dentro, em qualquer região, beleza? Isso que é um orbital, onde a probabilidade contra o elétron é máxima, beleza? Então o subnível S, ele só tem um orbital, por isso que só cabem 2 elétrons. Beleza? Olha o subnível P. Ele tem tanto no eixo X, quanto no eixo Z, quanto no eixo Y. Então lembra de coordenadas, plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, só que você também tem que ter o eixo
Z, que é para frente e para trás. Beleza? Cada orbital desse abriga 2 elétrons. Então, 2, 4, 6 elétrons. Tá? Por isso que o subnível P só cabem 6 elétrons. O subnível D, né, ele tem 5 tipos de orbitais diferentes. Olha os 5 tipos aqui. Tá? E cada um deles cabe 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Por isso que o subnível D tem cabem até 10 elétrons. E o subnível F tem 7 possibilidades diferentes, por isso que ele abriga até 14 elétrons. Importante, quando eu falo até 14 elétrons, é porque ele pode ter menos que isso. Ele não pode ter 15, mas ele pode ter 13. Tá? Então, pessoal, é muito importante isso na distribuição eletrônica, tá? Lembrar disso. Então, aqui são todos os subníveis, né? Se alguém quiser aí dar uma estudada, é só dar uma olhadinha. O que a gente mais vê em desenhos é o S e o P. O D e o F, como são mais avançados, a gente acaba não estudando muito no ensino médio. Beleza? Então, o diagrama de Linus-Pauling, como que ele funciona? Né? Ele vai organizar os elétrons em ordem crescente de energia. Ou seja, o que vai ter mais, o que tem menos energia para o que tem mais energia. Então, vai crescendo a quantidade de energia. Quanto mais longe, mais energia. E o porquê disso? Por que quanto mais longe do núcleo, mais energia? Porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Cargas opostas se atraem. Se cargas opostas se atraem, então, quanto mais perto, mais forte o núcleo puxa aquele elétron. E quanto mais longe, menos força, menos influência ele vai ter. Então, ele vai ter mais energia quando está longe do núcleo. Beleza? Só para a gente dar uma relembrada, esse X aqui representa um elemento qualquer, tá? Qualquer elemento da tabela periódica, esse A representa a massa atômica, o Z representa o número atômico, que está relacionado com a quantidade de prótons no núcleo, né? E num átomo neutro, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual às cargas negativas. Por isso que se um número atômico é 20, então ele tem 20 elétrons, a não ser que ele tenha uma carga, se for um cátion, um ânion, a gente vai ver isso também. Beleza? Então, esse é o diagrama de Linus-Pauling, né? E lembrem-se, sempre na diagonal. A ordem que eu vou começar a distribuir meus elétrons é na diagonal. Então, eu começo por aqui, depois eu vou para cá. Então, seria 1s2, 2s2. Aí não é 3s2, é na diagonal. Então, é 2p6, 3s2, na diagonal de novo. 3p6, 4s2, na diagonal de novo. 3d10, 4p6, 5s2. Continuando, 4d10, 5p6, 6s2. Continuando, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14 e 6d10. Tá bom, pessoal? Então é nessa sequência, é só fazer isso. Tá? Não tem segredo, não tem dificuldade, tá bom? E o que significa cada coisa dessa? Esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representam os níveis de energia. Camada 1, camada 2, camada 3 até a 7. O S, P, D e F é o subnível. E esse número em cima, como se fosse um expoente da matemática, o 2, o 6, o 10 ou o 14, é o número de elétrons que se encontra na camada no subnível. Então, quando eu falo, por exemplo, 4p6, isso indica que eu tenho, na camada 4, no subnível P, eu tenho 6 elétrons. É isso que significa, beleza? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, que é o sódio, número atômico 11. Então, olha só. 1s2. O que significa esse 11, né? Para começar aí, esse 11 indica um número atômico. Se ele tem 11 prótons positivos, portanto, ele tem 11 elétrons. Então, distribuição eletrônica de elétrons. Então, obviamente, aí que eu vou ter que distribuir 11 elétrons, tá bom? É só isso. Você vai distribuir até somar 11, esse expoente aí, até 11. É isso, tá? Então, 1s2. Olha só aqui, ó. Segue aqui a sequência do diagrama de Linus-Pauling. 1s2. E depois? 2s2. E depois? 2p6, tá? E depois, 3s2. Mas espera aí, se eu colocar até o 3s2, a soma vai dar 12. Então, na verdade, o último vai ser 3s1. Lembra que eu falei? Você não pode colocar mais do que ele suporta, mas você pode pôr menos. Então, olha só, 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Pronto, é só isso.
tá? Então, olha só, o 1 indica camada 1, camada K, tem 2 elétrons. O 2 indica a segunda camada, ou camada L. E quantos elétrons tem na segunda camada? 2 mais 6. Então eu tenho 2 que está no subnível S e 6 que está no subnível P. O que isso significa? Imagina que você esteja na sua casa, que é a camada 2, vamos dizer assim. E tem duas pessoas na sala, que é o subnível S, e tem 6 pessoas no porão, que é o subnível P. Então, tem 6 no porão, 2 na sala, você tem 8 pessoas na casa. Percebe? É só isso. E aí depois você vai para a camada 3, né? Ou o que a gente também chama de camada M, né? Que é o nível 3 tal, que é a camada M, e só tem um elétron, beleza? Este um elétron é o elétron de maior energia, tá? E que neste caso também é da camada de valência, ou seja, a última camada, 3s1. Camada 3, subnível S, 1 elétron. Beleza, pessoal? Então, bem simples aí, né? Viram que não tem nenhum segredo, nenhuma dificuldade. E aqui tem mais um exemplo, né? Lembra que eu tinha colocado essa imagem do átomo de sódio? Então voltamos aí para o sódio. Olha só, na camada 1 tem 2 elétrons. Olha a camada 1 aqui, ó. Olha a camada 1, só tem 2 elétrons. Olha a camada 2, camada L, tem 8 elétrons. Vamos contar aqui, ó, a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a terceira camada, ou camada M, só tem um elétron. Olha o único elétron aqui. Beleza? Então vamos para mais um exemplo, o exemplo do cloro. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora para 17, tá? Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2, o próximo do 3s2, 3p6. Só que eu não preciso colocar 6, porque se eu colocar 6, eu vou ficar com 18, e eu quero só 17. Então, o subnível P, eu coloco 5 elétrons, tá bom? Pessoal, uma observação importante aqui. Percebe que na camada 1 você tem 2 elétrons, na camada 2 você tem 8 elétrons, na camada 3 você ficou com 7 elétrons. A última camada nunca pode ter mais que 8 elétrons, tá? Quando você for fazer a distribuição eletrônica, não vai ficar com mais que 8 elétrons, beleza? Então, aqui, se eu te perguntasse quantos elétrons tem na última camada? A última camada é a camada 3. Então eu tenho 2 elétrons no subnível S, 2 pessoas na sala, lembra disso? E tenho 5 elétrons no subnível P, no porão, vamos dizer assim. Então, na casa toda, eu tenho 7 elétrons. Então, quantos elétrons eu tenho na última camada do cloro? Eu tenho 7 elétrons. Agora, se você me perguntar quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético, o mais energético é o último que aparece. Então, neste caso, é o 3p5. Então, eu tenho 5 elétrons no subnível mais energético. Percebe? Isso é a maior pegadinha que vocês podem encontrar aí nesses tipos de exercício, tá bom? Mais um exemplo agora, o ferro, né? Vamos usar aqui um metal de transição. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. 26, então eu tenho que distribuir 26. Então, eu vou lá no diagrama e continuo. 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2, 3p6. Aí, né, nisso eu já consegui uma quantidade, aí continuo 4s2 e 3d6. Eu vou até aqui, eu tenho 20, né? Eu preciso de 26, então o próximo seria o 3D, que cabe 10, mas eu só preciso de 6, eu ponho 6. Acho que isso vocês já entenderam. Agora eu pergunto para vocês, quantos elétrons tem no subnível mais energético? O mais energético é o último que aparece, então eu tenho 6 elétrons na camada 3, no subnível D. Agora, se eu perguntar quantos elétrons tem na última camada do ferro, neste caso, a última camada é a camada 4, porque a camada, quanto maior, mais longe do núcleo. Então, quantos elétrons tem na última camada do ferro? 2 elétrons. Qual é a última camada do ferro? A camada 4. Percebe a importância disso? Não pode esquecer, beleza, galera? Isso é muito importante. Eu peguei esse exemplo. Agora, vamos falar aí de distribuição de íons. Íon é cátion ou ânion, né? O que é um cátion ou um ânion? Um cátion, quando perde elétron, fica positivo, e um ânion, quando ganha elétron e fica negativo.
No caso do sódio, ele tem número atômico 11, né? Então eu vou fazer a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se você precisar fazer do cátion sódio Na+, eu indico que você faça o seguinte: faça a distribuição com os 11. Depois que, igual tá aqui em cima, tá vendo? Depois que você terminou a distribuição, você vai tirar ou vai colocar elétron sempre na última camada. No caso do sódio, ele é positivo. Se ele é positivo, é porque ele perde elétron, beleza? Se ele perdeu elétron, quantos elétrons ele perdeu? Se ele só tem a carga 1+, é porque ele só perdeu 1. Então, se ele perdeu 1 elétron, você vai tirar 1 elétron da última camada. Quem é a última camada? A camada 3. Não é só porque ela está aqui. É a última camada porque realmente é a última, ela é a 3, tá? Não tem a 4, por exemplo. Então, você vai tirar um elétron, que no caso é da camada 3, e aí ele vai ficar com esta configuração, 1s2, 2s2, 2p6, beleza? Eu vou pegar um outro exemplo um pouco mais difícil assim, né, para vocês verem o que acontece. Se eu pegar o vanádio, número atômico 23, eu faço a distribuição normalmente dele. Se eu quiser o cátion vanádio, cátion trivalente 3+, esquece o 3+, por enquanto, faz dos 23. Aí você vai ficar igual aqui em cima, tá? Percebe? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Aí, muita gente faria o quê? Ah, se é 3+, eu tiro 3 elétrons, o cara ia lá e tiraria esses 3 aqui do 3d. Ele ia errar. Por quê? Porque você tem que tirar elétron da última camada primeiro. Se ele perde 3 elétrons, ele vai perder quais elétrons? Ele vai perder primeiro o do 4s2, que é a última camada dele. Então ele perde esses 2 elétrons, mas ele perdeu 3, então da onde vai sair o terceiro? Agora vem da 3d3, né? E aí vai ficar aqui 3d2. Desculpa aqui, tá, pessoal? Aqui tive um errinho aqui, eu coloquei 3d1, mas seria 3d2, tá? Porque ele perde 2 daqui e mais 1 daqui, e aqui ficaria 3d2, desculpa o erro aí, tá? Depois eu arrumo esse errinho aí, beleza? Bom, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Essa é a distribuição eletrônica, acho que agora não vai ter nenhum problema, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição, eu vou deixar um link com um resumo de tudo isso que eu falei. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse, na verdade, foi meu primeiro vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí, deixa um like, tá? Se inscreve também, que vai ajudar bastante aí na continuação desse trabalho, beleza? Valeu, galera! Bons estudos!